A palavra fé, dentro de uma contextualização judaica, ou seja, para um judeu, essa palavra não existe. O judeu, ele olha para o seu estilo de vida, ele olha para aquilo que cresceu, ele olha ao seu redor e ele não consegue enxergar essa contextualização dessa palavra. Então, para ele entender o que é fé, ele precisa sair do mundo dele e ir para o mundo cristão, porque é no mundo cristão que você tem a percepção e o significado dessa palavra fé. Então, quando o judeu vai e se dirige para esse contexto, ele vai deparar um dos significados de fé é o seguinte: a fé é a convicção ou a certeza de coisas que você não vê. Então o judeu olha para esse significado, olha novamente para o contexto dele e não faz sentido para ele. Porque se você for pegar ao pé da letra, é a certeza de algo que não se vê, logo a fé ela é cega. Então ele não consegue ver sentido nisso. E em uma pequena fração daquilo que realmente é a fé, eles têm razão. Porque, por exemplo, você pergunta para um cristão, ele vai citar diversos personagens bíblicos que foram pessoas de fé. Por exemplo, eles vão citar Abraão e vão dizer que foi uma pessoa com muita fé. Logo, eles chamam Abraão de o pai da fé. E aí você percebe essa questão do pensamento hebreu, do pensamento judaico, que a fé ela não é cega, ela não é uma certeza de uma coisa que não se vê. Porque o cristão vai falar assim, ele foi para uma terra, ele foi para um lugar que Deus ia falar, ou seja, isso é fé. Só que o judeu ele vai contextualizar, ele vai falar, bom, isso não é fé. Por quê? Porque a fé ela não é cega em si. Veja, Deus chega para Abraão e fala o seguinte, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se a gente pegar, tem um verso no Novo Testamento que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Por que ele teve fé? Porque ele ouviu Deus falando, sai da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, por exemplo, por que ele se alimentou de fé? Porque ele teve uma comunicação com Deus. Então, é a partir do momento quando você tem uma comunicação com Deus, aí você tem fé. Então, por isso que dentro desse princípio, dessa mentalidade judaica, a fé não é como os cristãos falam, que é uma coisa que não se vê. Logo parece que é uma coisa intangível. É uma certeza de uma coisa intangível, né? E assim também acontece com Isaac no sacrifício. Ele escutou Deus, Deus deu uma direção para ele. Então não é algo assim irracional. Não, teve uma comunicação com Deus. Então é uma confiança. E então o que acontece? Se você quiser explicar para um judeu o que é fé, você não tem que falar que é a certeza de coisas que não se vê. Isso é compreendido apenas dentro do meio cristão. O cristão entende o que significa isso, que já eu vou explicar. Quando um judeu quiser saber o que é fé, você tem que falar para ele assim, é uma confiança inabalável. Aí ele vai olhar para dentro do contexto dele e vai falar, confiança inabalável? Bom, isso existe. Eu entendi o que é fé. Ok. Mas se você falar que é uma certeza de coisas que não se vê, ele vai falar, bom, aí não existe. Porque ele vai olhar para Abraão e vai falar, não, Abraão não teve fé. Abraão teve confiança, ele confiou no que Deus falou para ele. E assim é com vários personagens bíblicos. Não, ele não teve fé baseado
nisso que eu estou falando, que é certeza de coisa que não se vê. Ele vai falar, não, não teve fé, ele teve confiança, ele confiou em Deus. Agora, quando a gente olha dentro de uma perspectiva cristã, a gente tem que entender o seguinte, quando fala ali a fé, ela é uma certeza de coisas que não se vê. Ali não está falando propriamente da faculdade visual, certo? Por exemplo, a gente vê Deus? Não, né? Ele não é um Deus invisível, mas a gente percebe ele. A gente vê o vento? Não, mas a gente percebe ele. Então, logo dentro desse sentido, não está querendo dizer que a fé ela é irracional. Ela é simplesmente algo que a faculdade visual ela não está palpável ao olhar humano, mas ela é totalmente perceptiva. Como eu dei o exemplo de Deus, que a gente pode perceber, e também o exemplo do vento. Então, por exemplo, existem diversas formas da gente perceber, da gente ver, sem ser com o olho. Eu vou dar um exemplo aqui clássico. E isso, novamente, eu já estou na contextualização cristã. Vou dar um exemplo clássico. A gente está andando por uma determinada rua. Vamos colocar o exemplo de uma pessoa que sai do trabalho e todos os dias ela faz aquele percurso. Já é uma hora avançada da noite e todos os dias ela pega aquela rua para ir para casa. Só que nesse determinado dia em específico, ela tem um pressentimento. Alguma coisa ruim nela. Alguma coisa que ela não sabe explicar, mas ela pressente que ela não deve continuar por aquela rua. E esse pressentimento vai até a mente e dentro da mente dela faz sentido. Então logo ela contorna e vai pela outra rua. Quando ela está indo pela outra rua, ela escuta o barulho. Plá, 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 plá. Ela pensa, foi tiro. E aí ela começa a ter uma leve percepção do porquê que ela não deveria ter ido por ali. Só que no dia seguinte, quando ela acessa ali a televisão ou a internet, qualquer meio de comunicação, ela tem a notícia de que naquele determinado dia, naquela determinada hora, naquela rua X que ela iria passar, mas não passou, aconteceu um assalto e o assaltante matou aquela pessoa. E aí ela tem a certeza de que aquele pressentimento se comunicou, né? Alguma coisa se comunicou com ela, que mandou aquele sinal em forma de pressentimento, da qual ela contornou. Pressentimento é uma maneira muito genérica de falar, tá? Na falta de palavras eu coloco pressentimento, mas isso está englobado qualquer tipo de pressentimento. E ela percebeu que algo, ou Deus, ou o universo, se comunicou com ela para ela não seguir aquele caminho. Então o que acontece? A fé, aí nesse caso, foi cega? Não, não foi cega. Ela viu? Não, ela não viu, mas ela percebeu. Então logo a fé, por mais que ela seja a certeza de coisas que não se vê, mas ela é a certeza de uma comunicação com Deus de modo pessoal. Você sabe que Deus existe, mas você não consegue explicar para outra pessoa. A outra pessoa precisa provar. A outra pessoa precisa encontrar os motivos dela, a razão dela. Ela precisa ter essa comunicação, essa certeza. Então seria mais ou menos isso. É isso que a fé é.
ela é a certeza de coisas que não se vê com as faculdades visuais, só que nem por causa disso ela é imperceptível, muito pelo contrário, ela é a certeza de algo perceptível, de algo que você claramente teve a certeza de uma comunicação com Deus. Assim foi com Abraão, né? Como eu dei os exemplos, dois exemplos sobre ele, ele teve a plena certeza de que Deus comunicou com ele e ele confiou naquilo, ele teve uma confiança inabalável. Então, seria basicamente isso.